Olá, graça e paz. Dando continuidade então àquilo que nós temos tratado aqui acerca da presença dos falsos mestres, dos falsos profetas no meio do povo de Deus, fazendo uma análise aqui. Se você está nos acompanhando desde os primeiros vídeos, nós estamos analisando detalhadamente aqui a segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Pedro, onde ele trata acerca da possibilidade, dos perigos da presença de falsos mestres, falsos profetas no meio da igreja. E nós podemos analisar, nós podemos ver que essa carta do apóstolo Pedro, essa segunda carta principalmente, ela tem muita similaridade com a carta de Judas. Judas usa alguns argumentos muito parecidos com esse, e ele vai falar acerca esses exemplos bem conhecidos dos castigos de Deus que foram executados sobre homens maus, né? Homens presunçosos, homens que não quiseram ouvir a verdade. E aí ele vai tratar acerca do que aconteceu no passado, então. E aí os versículos 5 a 7, né? Pedro diz assim, capítulo 2, 2 Pedro 5 a 7. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E o versículo 7, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então nós podemos ver aqui claramente Deus exercendo juízo sobre esses homens que, ouvindo a verdade, conhecendo a verdade, sendo alertados acerca da verdade, preferiram seguir seus próprios caminhos, preferiram entender que, na verdade, nada daquilo que esses homens, tanto Noé, quanto Ló, ou quantos outros profetas que anunciaram as verdades de Deus, não fazia sentido aquelas palavras, né? Nós temos os exemplos aí da vida de Noé, da história de Noé, de como Noé pregou acerca do Evangelho, vivenciou isso, sua vida, sua família, naquele momento ali, dentro de várias famílias, dentro de vários povos no meio da terra, foi encontrado como um homem justo, né? Que deveria então ser preservado por Deus. E Deus adverte então, nós já conhecemos a história e cremos nessa história, isso não é uma lenda, isso não é apenas uma poesia, nós cremos nisso como uma verdade de Deus para o seu povo, né? Esse texto não está por acaso na Bíblia ali, tratado como uma ficção científica, não está ali tratado como uma mitologia, né? É uma verdade que esse homem viveu sobre a terra, esse homem pregou sobre a justiça. A sua pregação foi ignorada por vários homens e mulheres e crianças, e o resultado final disso foi Deus exercendo o seu juízo, né? Destruindo toda a terra e preservando Noé e sua família, né? Temos também o exemplo de Ló, que vai ali para aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, também como alguém que, no meio de tanta injustiça, no meio de tanta corrupção moral, social, seja lá quais eram totais, né? Esse homem permanece íntegro, fazendo a vontade de Deus, asseverando acerca daquilo que era a vontade de Deus para aquele povo. Também é ignorado, né? Também é totalmente, os ouvidos desses homens são tapados, e como consequência disso nós vemos Deus novamente exercendo o seu juízo, né, e destruindo essas cidades. É isso que Pedro está trazendo aqui, é isso que Judas também trouxe no seu texto, falando sobre Deus que exerce juízo sobre homens maus que não querem ouvir a vontade de Deus. Nenhum destes ficaram sem o devido castigo por duvidarem de Deus ou afrontarem com seus comportamentos malignos, né? E essa forma de Deus agir
né, contra a injustiça, nós cremos que Deus continua exercendo o seu juízo sobre aqueles que não querem ouvir ou aqueles que querem deturpar a verdade de Deus. Então, esse mesmo Deus que agiu de maneira graciosa, salvando Noé e sua família, salvando também Ló, é o mesmo Deus que permanece conosco, nos livrando, nos salvando, nos redimindo, mas também que permanece exercendo juízo sobre vidas, sobre cidades, sobre países, sobre nações, sobre homens, sobre mulheres, sobre aqueles que afrontam a Deus com seus comportamentos, afrontam a Deus por ignorarem as suas verdades. Um grande abraço, graça e paz. A gente continua no próximo vídeo. Um grande abraço.